Bom, gente, nessa aula de agora, a gente ó, ficou legal. Falaremos sobre a parte de resistores, né? Lembrando que a gente ainda está na aula de circuitos elétricos, né? E entraremos na parte de resistores, tá? O que são resistores, né? Gente, resistor é um instrumento, um dispositivo elétrico que é capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, né? Então, qualquer equipamento que você coloca na tomada e ele aquece ou ele resfria, a gente tem um resistor ali. É esse resistor que vai fazer essa conversão, vamos dizer assim, de energia elétrica para energia térmica, né? Então vamos botar o seguinte aqui, ó. Vamos colocar assim: são equipamentos eita, eu comi o nome legal aqui, ó. São equipamentos elétricos capazes de transformar energia elétrica em energia térmica, né? Mais precisamente falar de calor, né? Então, o nosso resistor ele vai ter uma simbologia, né? Ele pode ser representado, né, em forma de aspiral, né? Onde aqui teremos o nosso resistor R, ou ele pode ser representado pela sua fórmula original, que é uma forma cilíndrica, né? Ó, uma forma cilíndrica, tá? Também representado por R de resistor, tá? Então, o nosso resistor, ele nada mais é do que o equipamento responsável por converter energia elétrica em energia térmica. Então, aonde é que a gente vai ter o resistor? Onde é que teremos os resistores? Vamos lá. Nós temos resistor no ferro elétrico. Nós temos resistor na chapinha, na prancha, né? Nós temos resistores no forno elétrico. Nós temos resistor na... Não sei nem como se escreve esse nome aqui. Eu vou pesquisar para não sair feio. Eita, moleque, caí aqui. Não, caí não. Tá certo. Ah, é. Não é Y. É I. É air fry. Air fry, né? Air fry. Pronto. Escrevi o nome certo para não sair feio aí, né? A pessoa vai pesquisar o nome para sair bonito. Meu Deus do céu. Né? Ou seja,
Eu vou botar aqui, etc., porque se eu for colocar todos os equipamentos que fazem isso, é muitos, né? Chuveiro elétrico, fogão elétrico, né? Tudo elétrico, teoricamente, faz essa conversão, tá? Inclusive, o carregador do celular é um que tem o resistor. Inclusive, quando você deixa o bicho na tomada o dia todinho, ele tá quente depois, né? Por quê? Porque tem o resistor ali. Ele continua funcionando, tá? Por mais que você tire ele lá do celular, aquela tomada, aquele carregador que está na tomada, ele continua funcionando. Né? Então, cuidado com essas coisas aí, fica ligado. Tá? Bom, nós temos o que chamamos de resistência. Resistência. O que seria resistência? É a unidade do resistor. É a unidade que faz a gente, né? Vamos dizer assim, vou nem chamar de unidade, vou falar que é a intensidade, tá, do meu resistor. É a grandeza que mede o que existe no resistor. Tá? Então, a resistência é a intensidade, ó. É a intensidade do resistor. Tá? Ou seja, é a grandeza que mede o que o resistor fornece e o que não fornece também. Né? Qual é a unidade, professor, da resistência? A unidade da resistência é o ômegazinho, que a gente chama de ohm. Né? Então, a unidade de resistência, agora chegamos no assunto, né, Camilo? Que é o nosso ohm. Tá? Então, para a gente encontrar a resistência, a gente vai achar a resistência em ohm. E, obviamente, né, a gente vai ter outras unidades para o ohm. A gente pode ter o quiloohm, podemos ter o megaohm e podemos ter o gigaohm. Né? Dificilmente a gente vai usar, mas teve prova que já cobrou. Né? Então, se eu for transformar de quiloohm para ohm, é só multiplicar por 10 a terceira. Se eu for transformar de megaohm para ohm, é só multiplicar por 10 a sexta. E se for transformar de gigaohm para ohm, é 10 a nona ohm. Certo? Então, essa é. Professor, toda situação que tem efeito Joule tem resistência? Tem. Toda. Toda. Tá? Toda vai ter uma resistência ali. Até porque a gente precisa da resistência, tá? A gente precisa do resistor no circuito, tá? Por quê? Porque o resistor, ele vai ter essa função de quê? De converter energia elétrica em energia térmica. Porém, o nosso cientista Ohm, ele verificou e chegou à conclusão de duas leis. Aí chamamos leis de Ohm. Ah, professor, então peraí, ó. As leis de Ohm, todas elas foram verificadas em experimento. Que foi o quê? Ohm verificou que se a gente mantiver a temperatura, certo? Igual, ou seja, não alteramos a temperatura do elemento, do resistor, do circuito, o resistor ele vai funcionar como controlador da corrente. Então, peraí. O nosso resistor
ele tem duas funções agora no meu circuito. Ele vai ter a função primordial dele, que é o quê? Transformar a energia elétrica em energia térmica. Essa é a sua função principal, certo? Porém, se a gente manter a temperatura desse resistor, certo? Contínuo, constante, a gente vai perceber que esse resistor ele vai fazer outra funcionalidade. Ele vai fazer o que? Ele vai controlar a corrente elétrica que passa por esse resistor. Aí sim, no circuito elétrico, a gente não usa o resistor como transformador de efeito Joule. Não. A gente vai usar ele como controlador da corrente, tá? Que é praticamente o que todos os resistores fazem em um circuito convencional, em uma placa, em um controle, em uma fonte, tá? Ele vai fazer isso. Óbvio que, dependendo do caso, aí a gente perde essa funcionalidade, passa mais corrente, e essa corrente, junto com o nosso resistor, faz com que exista o efeito Joule. Aí, por isso que o equipamento acaba pegando fogo, queimando, né, dando um curto e tudo mais, tá? Mas Ohm, segundo as suas leis, tá? Vou fazer o geralzão aqui de lei de Ohm, ó. Mantendo a temperatura constante, mantendo a temperatura constante, o resistor passará a controlar a passagem da corrente, certo? Então, ele vai controlar a passagem da corrente. Foi isso que as duas leis de Ohm verificou. Só que existe uma diferença entre a primeira e a segunda, mas é mais a questão dos elementos que a gente tem do resistor, tá? Então, por exemplo, a primeira lei de Ohm, ela leva em consideração os elementos básicos do meu circuito. Quem são os elementos básicos do meu circuito? Elementos básicos do circuito. Quem são os elementos básicos do meu circuito? Eu tenho a tensão U, ou a DDP, né, a diferença de potencial. Eu tenho a corrente I. Por quê? Porque se tem tensão, tem corrente, né? A corrente só vai existir graças à tensão. E a resistência, ou o resistor, né? O resistor. Tá? Esses são os três elementos mais importantes, tá? Do meu circuito. São eles que vão fazer o circuito acontecer, né? Para ter um circuito, eu só preciso de uma tensão, da corrente e de uma da resistência, de um resistor, né? Professor, então, o que a primeira lei de Ohm diz? A primeira lei de Ohm diz o seguinte, ó, que a resistência ela vai ser inversamente proporcional à minha corrente. Ou seja, quanto maior for a resistência,
maior é a corrente. Desculpa. Quanto maior for a resistência, menor é a corrente do meu circuito. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Ó. Inversamente proporcional. Tá? Então, quando a corrente está passando com muita intensidade, é porque a resistência está baixa. O resistor tem uma resistência baixa. Quando a corrente está passando baixa, é porque a resistência ela está alta, tá? Ó. Já em relação à tensão, a gente vai perceber que a resistência ela é diretamente proporcional à nossa tensão U. Ou seja, quanto maior for a tensão, maior é a resistência. Quanto maior for a tensão, maior será a resistência. Tá? Ó, quanto maior a tensão, maior a resistência. Quanto menor a tensão, menor resistência. Tudo bem? Aí, pegando essas duas fórmulas e juntando, a gente chega na primeira lei de Ohm, que nada mais é do que R igual a U sobre I. R igual a U sobre I, ou seja, o famoso RUI, né? O famoso RUI. Né? Ó, o famoso RUI. Tá? Então, essa formulazinha aqui, ela é a mais utilizada dentro de todo o circuito elétrico. Por quê? Porque é ela que define quem é a corrente, é ela que define quem é a resistência, é ela que define quem é a tensão. Por quê? Porque são os três elementos básicos do meu circuito: tensão, corrente e resistência. Se eu tiver os três, eu sempre vou usar a primeira lei de Ohm. Ficou claro, Camila, agora para você? Show. Então, assim, todo circuito elétrico, né, que se preze, ele vai ter esses três elementos. Então, por isso que em todo circuito a gente sempre vai utilizar a primeira lei de Ohm. Porque eu sempre vou ter uma delas faltando. Então, para encontrar, eu vou usar a primeira lei de Ohm. Não tem por onde correr, tá? Não tem por onde correr, tá? Então, na primeira lei de Ohm, ele verificou isso. Que para me ter resistência, eu preciso ter corrente. Para me ter resistência, eu preciso ter a DDP. Né? Esses três casados geram os meus elementos básicos. Mas, quando chega na segunda lei de Ohm, o que é que ele percebe? Ele percebe o seguinte, que tirando os elementos básicos do circuito, a nossa resistência, ela também depende do material. Inclusive, vou até trocar o nome aqui, resistor, por resistência, só para não confundir, tá? Resistência. E resistência é a unidade, né? É a intensidade ali do resistor. Então, é mais fácil colocar o nome resistência. A segunda lei de Ohm diz que a resistência ela depende do material. Ou seja, cada material vai apresentar uma resistência elétrica diferente. Por quê? Porque cada material é feito de material diferente, é feito de substâncias diferentes, de elementos diferentes. Então, cada elemento desse vai ter uma constante diferente.
né? Cada material vai ter uma resistividade diferente, né? Ou uma condutividade diferente. Podemos até falar esse nome, condutividade, né? A gente vai até fazer uma relaçãozinha de condutividade, tá? Então, assim, a resistência, ela vai depender do material, de como esse material é feito, da dimensão desse material, ou seja, do comprimento, da área, né? Então, a gente chega a outra conclusão. A gente vai chegar na conclusão da segunda lei de Ohm, que leva em consideração, leva em consideração o material, certo? Material, a substância que a gente está analisando, certo? Então, a primeira coisa que a gente já observa é o seguinte, a resistência do material, né, ela vai ser inversamente proporcional à área. Ou seja, quem tem maior área vai ter menor resistência. Quem tem menor área vai ter a maior resistência, porque a resistência e a área são inversamente proporcionais. Ó, tá? Aí Ohm verificou também que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do corpo, do material, da substância, né? Ou seja, quanto maior for o comprimento, maior é a resistência. Quanto menor for o comprimento, menor é a resistência elétrica, tá? E também chegou à conclusão de que a resistência ela é diretamente proporcional à resistividade elétrica de cada material. Então, ela é diretamente proporcional a uma constante. Essa constante aqui, é a nossa resistividade do material. Tá? Cada material vai ter uma resistividade diferente. Cada material vai ter um comprimento diferente. Cada material vai ter uma área diferente. Então, juntando todas essas relações, a gente chega até aquela relação famosa que Ohm diz que a resistência é ρ vezes L sobre A. O famoso rola. Tá? Então, lembrando, gente, um detalhe muito importante a lembrar é das unidades das situações, né, de cada grandeza. Então, por exemplo, a corrente ela é sempre medida em ampere na fórmula. A tensão sempre em volts. E a resistência sempre em ohm. Tá? Da mesma forma acontece aqui. Comprimento em metro, área em metro quadrado, resistência em ohm, e a resistividade vai ter uma unidade doida aí, que é ohm vezes metro ao quadrado, certo? Por metro. Só que se você olhar, analisar, eu tenho metro quadrado por metro, né? Ou seja, vai ser ohm vezes metro. A unidade da resistência. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo até agora? Tá claro?
pessoal também pode se pronunciar. Só Camila está se pronunciando. Fran, tudo bem? Islane, tá bem? Malu, tá bem? Ah, sim. Que bom. Então, quando é que eu uso a primeira lei de Ohm? Quando eu tiver corrente, tensão e resistência. Quando é que eu uso a segunda? A chave, a palavra-chave para usar a segunda lei de Ohm é essa daqui, ó. Resistividade elétrica. Questão falou de resistividade elétrica, não tem erro, você vai usar a segunda lei de Ohm, tá? Tá certo, Malu, tá certo, não tem problema não. Eu também estou encerrando a aula por aqui, porque aí a gente já viu até a segunda lei. Amanhã a gente complementa falando sobre a associação de resistores, da condutância e da resistividade. Tudo bem, gente? Está claro tudo aqui? Sim? Show de bola. Vou ver se eu faço uma lista amanhã, tá? Para que a gente consiga resolver essa parte toda de circuito na sexta, tá? Eu estou fazendo circuito simples, tá, gente? Tem circuitos mais complexos, que aí a gente vai ver no decorrer das nossas aulas aí se a gente vai conseguir ver, tá? Mas a ideia é ver circuito para a gente conseguir entrar na parte de eletromagnetismo, tá? E aí a gente vai entender melhor ainda a parte de eletromagnetismo. Tudo bem, gente? Então, deixa eu só encerrar a aula aqui gravada.